Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Trazer uma mensagem rápida aí para a meditação dos irmãos. Ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 19. Essa passagem ela vem dizer aí da passagem de Naamã, né? Purificação de Naamã das lepras. Eu quero dizer para vocês o que com essa mensagem? A respeito de que a gente não precisamos se desesperar de imediato com algumas respostas que vêm, às vezes uma resposta adversa, às vezes uma resposta contrária, né? O que a gente quer, o que a gente almeja. E às vezes nós nos desesperamos, nós perdemos ali a paciência, perdemos a fé, perdemos, né? Como é que eu posso dizer? Nos desesperamos e não é assim que tem que acontecer. E aqui nessa passagem é uma coisa que deixa bem claro, é isso. E eu vou começar dizendo que Naamã, todos nós sabemos que ele era um chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito valoroso porque o Senhor, ele dava livramento aos homens do exército da Síria por meio de Naamã. Naamã, ele era um varão valoroso, só que também ele era leproso. E numa saída dessa da tropa do exército da Síria, eles levaram presa com eles uma menina da terra de Israel. E essa menina ela foi presa e aí ela foi designada para ser serva da mulher de Naamã. Então, ela trabalhava na casa de Naamã, né, com a esposa de Naamã, fazendo serviços lá da casa. E um determinado dia, no meio de uma conversa com a esposa de Naamã, ela fala: poxa, bom seria que o meu senhor, no caso Naamã, tivesse de frente do profeta que está em Samaria. Certamente ele restauraria da sua lepra, ele o curaria, ele o purificaria. E aí a esposa de Naamã, ouvindo aquela palavra, ela, mais para frente, né, conjecturando ela chega para Naamã, conversa com Naamã e fala isso que a menina falou. E aí o Naamã se enche, né, de esperança, seu coração se enche de esperança. Imagino eu que ele já deveria ter tentado diversas vezes buscar uma cura para sua lepra, né? Mas não teve sucesso, porque ele era leproso ainda. E aí ele vai ao rei da Síria e fala: poxa, rei, a minha serva lá, que era da terra de Israel, falou que tem um profeta em Samaria e ele certamente me curaria dessa lepra. E aí o rei não pensou nem duas vezes, ele já fala: não, Naamã, pode ir, vou enviar aqui o mensageiro ao rei de Israel e você vai lá e vai ter com esse profeta e vai ser sua vitória, né? Isso aí que é a minha imaginação da passagem. E aí ele vai, e nesse decorrer, o rei da Síria manda a carta para o rei de Israel. E quando o rei de Israel recebe essa carta, o que acontece? Ele entra em desespero. Ele perde o chão. Por quê? A carta vem dizendo que estou enviando Naamã, meu servo, para que seja restaurado de sua lepra. E aí o rei de Israel, ele fala: poxa, será que eu sou Deus para que possa matar ou vivificar alguém? Certamente o rei da Síria está querendo ocasião contra mim. Ele está buscando, essas são as minhas palavras, buscando um pé para arrumar confusão comigo, para arrumar guerra comigo. E aí ele rasga suas vestes, se prostra, né, com o rosto em terra e tal. E aí o profeta Eliseu, isso aí chega nos ouvidos do profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu manda dizer ao rei para que se tranquilize, né? Porque igual eu falei no início, às vezes uma resposta contrária que vem a gente já perde o chão, já fica nervoso, fica... E aí o profeta Eliseu fala: não, fala pro rei para ele ficar tranquilo. Deixe ele vir, que aí ele vai saber que tem profeta em Israel. Deixa ele vir, não precisa ficar em desespero. E aí passa-se alguns dias e Naamã chega com a sua comitiva, né, seus carros, seus cavalos, e ele vai direto à casa do profeta Eliseu. E quando ele chega lá, na casa do profeta Eliseu, acredito eu, o profeta Eliseu devia estar lá dentro, seus afazeres e tal. E aí chega aquela comitiva, muitos carros e tal, muitos soldados.
e manda chamar, né? Aí ele vai falar pro seu mensageiro aí, no caso, que é o Geazi, fala, ó, vai lá e avisa o rapaz lá que é para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que a sua carne retornará e sua lepra será, né? Ele será purificado, ele será curado. E aí Geazi vai lá e fala isso e entra. Automaticamente, Naamã ele fica desconformado com aquilo. Porque na palavra vai dizer que ele vinha no caminho dizendo assim, dizendo consigo mesmo, pensando, poxa, eu vou chegar lá, ele vai se pôr de pé diante de mim, invocará o seu Deus, passará sua mão em minhas feridas e automaticamente as feridas curarão, né? E não é isso que acontece. Quando ele chega lá diante da casa do profeta, o profeta manda o mensageiro, e o mensageiro só fala para ele que é para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e somente entra. E aí ele fala, poxa, tem Abna, Farpana, são rios de Damasco. Esses rios, eles são mais limpos do que todas as águas de Israel. Será que não poderia eu me lavar 7 vezes no rio desse de Damasco para que seja purificado? Por que mandaste eu dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que no caso aí era um rio poluído, um rio sujo? E aí ele sai aí dali de frente da casa do profeta indignado, né? E eu acho que de repente ele não nem iria ir lá dar esses 7 mergulhos, ele sai chateado. E aí um dos servos que estavam com ele naquela comitiva fala, meu senhor, você não veio de lá, como é que eu posso dizer? Com o intuito de fazer o que o profeta mandar, você não veio com o intuito de ser restaurado, de ser purificado, ser livre aí dessa lepra? Se o profeta mandou, independente do que for, faça. O senhor veio de lá para isso, para fazer, ser curado, para fazer o profeta ordenar. Se ele falou para dar os 7 mergulhos, vai lá e dê. E aí Naamã se tranquilizou e aí falou, vou ir lá, e foi. Aí chegou lá, deu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Quando ele levantou do 7, a sua carne já começou a voltar para o lugar, já começou a ser restaurada. E ali ele foi curado da sua lepra. Então, naquela mesma hora, ele já levantou, né, glorificando e tal, e voltou à casa de Eliseu. Porque quando ele sai da Síria, ele trouxe 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes finas, né, aquelas vestes bonitas e tal. E ele vai na casa do profeta para entregar aquilo ao profeta pela benção que ele recebeu. E aí, chegando lá, o profeta fala que... Poxa, eu não consigo recordar agora o que ele fala. Mas o profeta diz assim, vive Deus que não aceitarei essas coisas que você trouxe para mim. Que Deus está comigo e ele manda eu não aceitar. Essa benção foi, você recebeu e vai com Deus e seja feliz, vai em paz. É assim que o profeta Eliseu fala para Naamã. E aí Naamã fala, ele pede perdão e diz que nunca mais ele oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, Deus de Israel. Entendeu? E naquele momento também ele diz que eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão há Israel. Então, o que eu quero te dizer com isso? Às vezes você tem um emprego, você é um funcionário ali exemplar, você não falta, você faz a sua função, e de uma hora para outra você recebe uma carta, né, de aviso prévio do emprego, você vai ser dispensado. E aí você às vezes entra, né, naquele momento de desespero e conversando com Deus, você diz, poxa, eu sou dizimista, eu sou servo da casa do Senhor, como que isso veio acontecer comigo? Como é que essa praga chegou à minha casa? E aí tem muitas pessoas que às vezes saem da igreja, se revolta com Deus e às vezes
aquilo ali está fechando uma janela para abrir uma porta maior, um emprego melhor, às vezes com dinheiro ali que você vai receber dali, você possa abrir o seu comércio, que já está tudo nos planos de Deus e você vai prosperar e tal. Então, às vezes, uma resposta contrária, se você se desesperar, você perde a bênção, igual Naamã. O que aconteceu não foi o que ele pensou. Ele saiu nervoso. Se de repente aquele servo não chega para ele, tranquiliza ele, ele não ia ser curado, porque ele ia embora com raiva e a bênção dele ia passar. Mesma coisa, às vezes você tem uma doença, você tem acontece alguma coisa com você e você fica doente. Vai fazer um exame, chega lá, pô, você tá com câncer. Caraca, eu vim fazer só um exame ali de sangue, fezes, urina, e fui diagnosticado com câncer. Aí você vai chegar para Deus e vai falar, caramba, Deus, eu sou servo, sou fiel, tudo. E por que essa doença chegou a mim? Que é isso? Não acredito. E você vai se revoltar ali com Deus, vai se revoltar com a igreja, e vai para o mundo e vira as costas ali para o seu propósito, sua caminhada, e vai para o mundo. Às vezes aquela doença ela não é para que você seja curado, às vezes ela vem aquela doença e você vai morrer. E pela aquela sua desobediência, pela aquela sua ignorância, você levou uma vida com Deus até aquele ponto. Deus estava ali, né, com aquela doença, ia te chamar, ia te trazer para o reino. Você está junto dele e você, por ignorância, você vai perder a sua bênção e vai ser amargurado ali onde haverá choro e ranger de dentes. Então, gente, independente da resposta que vir, nosso firmamento é Deus. Na palavra está dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Não é só é Deus se ele fizesse enquanto as coisas estão sendo bom. Enquanto está sendo bom, ele é Deus, mas quando apertar, ele também é Deus. E aquilo ali às vezes é só uma provação para te dar o que você almeja. Então a palavra de hoje é que a gente não venha nos desviar, né, dos caminhos do Senhor, não por qualquer resposta, por qualquer coisa que aconteça na nossa vida, porque às vezes é só uma provação e você vai acabar sendo reprovado mediante aquela sua ignorância, sua falta, né, de comprometimento ali, no caso com a palavra. Independente do que acontecer, você não pode jamais largar sua caminhada. Tem uma historiazinha rápida que eu vou contar aqui. Eu não lembro o nome do rei. Eu sei que é com o profeta Isaías. Acho que é o rei Acabe. Ele fica doente. E aí, em vez dele procurar o profeta Isaías, ele manda os seus servos ir procurar Baal-zebub. Lá o pessoal de Baal-zebub, para saber sobre aquela doença dele. E aí, no caminho, Deus fala com Isaías e manda falar com aquele pessoal lá do rei para que voltasse e para falar com o rei, se perguntar a ele se não existia profeta em Israel, se não haveria Deus em Israel, para que ele procurasse Baal-zebub. E por aquela desobediência dele, daquela cama que ele estava, ele não sairia e certamente ele morreria. Então, independente ali da resposta, da doença, do que for, não troque seu Deus por nada. Então é isso, gente. Fica com Deus. Espero ter sido bem claro aí na minha palavra, no meu ponto de vista. Vocês tenham um restante de dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. Fica com o Senhor Jesus e é isso. A paz do Senhor para todos.